No episódio de hoje, eu resolvi trazer um tema que eu me peguei refletindo muito sobre nos últimos dias, que é o fato da gente ser introvertido em algumas situações, em outras sermos extrovertidos, e que a gente tem a possibilidade de ser ambos, e tem pessoas de fato que são mais introvertidas, mais extrovertidas, enfim, eu me peguei pensando muito sobre esse assunto, resolvi pesquisar e trazer pra gente refletir, conversar e trocar, porque eu acho que tem muitas pessoas que podem se identificar com os traços de ambivertidos, que a gente vai entender um pouquinho mais nesse episódio. E como eu acredito que a nutrição, ela vai muito além do alimento, trazer esses temas que refletem sobre o nosso autoconhecimento, sobre a nossa personalidade, ajudam muito a gente ter mais saúde e viver uma vida mais plena aqui. Faz sentido isso pra vocês? Bom, eu espero que sim. Vamos tentar acompanhar o meu raciocínio. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. E hoje, para discutir esse assunto comigo, eu trouxe a minha amiga Dani. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ela já esteve aqui em outros episódios. A Dani tem um blog e um Instagram, Pegadas de uma Viagem, onde ela fala sobre viagens focado em natureza, em aventura, que também tem tudo a ver com essas reflexões sobre a gente se conhecer também e sobre a gente nutrir outras partes e outras formas de nos nutrirmos através das viagens. Mas a gente vai ter um episódio em breve focado nesse tema. Hoje vamos falar sobre esses traços de personalidade, Dani. Eu tava lendo um estudo que fala que as pessoas elas se descobrem introvertidas a partir da adolescência ou após a adolescência. Hoje você se considera uma pessoa introvertida, extrovertida? Como é que você se lê? Eu me considero muito mais introvertida hoje em dia. Não que eu sempre tenha sido assim. Acredito que até na minha adolescência eu tenha sido mais extrovertida, mas hoje eu sou bem mais na minha, assim, bem mais quietinha. Eu acho que é interessante a gente começar também trazendo para as pessoas algumas características do que é uma pessoa introvertida, uma pessoa extrovertida e trazer também à tona o que são os ambivertidos, né? Que às vezes são essas pessoas que elas conseguem transitar entre serem introvertidas e extrovertidas. Tem até uma psicóloga que ela faz uma analogia com os ambivertidos, que eles conseguem ser como os bilíngues. Então, eu consigo conversar na língua dos extrovertidos e também na língua dos introvertidos. Então, vamos lá. Os introvertidos, eles são diferentes dos tímidos, que muitas pessoas confundem também, né? A gente já pode até conversar depois um pouco sobre a timidez, mas os introvertidos, eles têm uma sensibilidade à dopamina, que é um neurotransmissor que ele nos dá a sensação de prazer, de bem-estar, de, enfim, alegria. Então, quando eles estão em eventos sociais, por exemplo, eles se sentem esgotados muito facilmente, porque eles são sensíveis à dopamina. Então, eles já saem, né, muito esgotados. Já os extrovertidos, eles não têm essa sensibilidade, eles inclusive buscam esses eventos sociais para que eles possam ter, né, essa sensação boa, né, que é essa liberação de dopamina. Então, basicamente, essa é a grande diferença entre os dois, né? Eu não sei se você quer completar com mais alguma coisa. Não, acredito que é isso mesmo. É isso, a gente saber meio que o nosso lugar. Por exemplo, se eu tô num lugar muito cheio e que não é muito a minha cara, assim, eu já sou mais ou menos nesse estilo, sabe? Eu tenho... Você já se sente esgotada. Eu me sinto muito esgotada. Muito. Então, eles, nessas pesquisas que eu fiz aí, eles falam que os introvertidos, eles preferem ficar em casa, por exemplo, lendo no mundinho deles, que na verdade eles conseguem refletir mais e ter mais insights e pegar mais referências da vida dentro do seu mundinho e dentro do seu passado, dentro das suas reflexões, das suas coisas. Enquanto os
extrovertidos, eles precisam pegar as referências, essa criatividade, enfim, no mundo externo. Então, basicamente seria essa diferença. E não é que o introvertido, ele não gosta de se socializar, mas ele tem ali um limite e certos lugares ali que ele vai conseguir se soltar mais ou menos. Hoje, você falando que você é mais introvertida, você se vê assim? Como é que você se vê? Sim, hoje, por exemplo, eu me entendo mais, né? Então, assim, eu sei aonde eu vou me sentir um peixe fora d'água. Então, hoje eu consigo escolher, entendeu? Os eventos ou festas ou, enfim, o que for. Eu consigo escolher. E é aí que eu consigo me sentir mais extrovertida nos lugares que eu vou. Quer ver uma coisa, por exemplo, para mim, viajar é um lugar onde eu me sinto totalmente segura. Em casa. Eu me sinto bem. Então, eu acabo sendo mais extrovertida quando eu viajo. Eu sou mais comunicativa, enfim, é uma coisa que me faz bem, que eu gosto. Agora, se eu vou para um lugar onde eu não, né, onde eu não gosto muito e tem muita gente, e tem muito barulho, aí eu já não... Mas hoje em dia eu consigo me entender. Eu demorei para me entender, entende? Eu acho que isso é além um pouco da personalidade. Isso é uma questão de... Quando a gente é, por exemplo, adolescente, a gente aceita tudo, a gente não sabe quem a gente é. Então, a gente veste várias máscaras e a gente acaba se esgotando. Porque, às vezes, não é nenhuma questão de você ser introvertido, mas, às vezes, é você estar se relacionando com pessoas que não são da sua vibe e aquilo ali não fecha. E quando a gente fica mais madura, né, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai se entendendo e a gente vai escolhendo os lugares que nos nutrem ou os lugares que nos drenam a energia. Né? Que aí eu acho que é um pouco mais mesmo de autoconhecimento do que traço de personalidade, né? Mas isso que você trouxe sobre, nas viagens você se sentia assim e tal, né? Você se sente mais segura pra falar. Talvez a gente possa perceber alguns traços da timidez também. Ver se faz sentido, porque eu te entendo sobre... lugares que eu não tô confortável, eu não consigo me abrir, eu não consigo falar, eu não consigo ter conversas mais profundas. E esse também é um dos traços dos introvertidos. Eles gostam de conversas mais profundas, eles não gostam de conversas tão rasas. Enquanto os extrovertidos, eles conseguem ter, assim, sabe aquele papinho, como a gente chama? Tipo, papinho social. Em inglês tem uma chit-chat, não, é um... Tipo, sabe? Papo furado mesmo, assim, que não vai levar a lugar nenhum. Tipo, como é que vai a vida? E os introvertidos, eles não se sentem bem, não se sentem confortáveis de ter esse tipo de conversa. Eles gostam de conversas mais profundas, que às vezes exigem um nível de intimidade com a pessoa. E é uma coisa que normalmente você tem numa troca com grupos menores do que com várias pessoas que você não conhece. Enquanto o extrovertido, ele não tem problema em ter esse tipo de papo, assim como ele também não tem problema em ter papos mais profundos. Mas pra ele não tem muito problema, né? Exato. Então, eu acho que tem isso, mas entrando um pouco na diferença também do introvertido e do tímido, um extrovertido, ele pode ser tímido e um introvertido também pode ser tímido, porque timidez, ela tá muito relacionada com a nossa ansiedade e medo social. Então, assim... medo do julgamento, na verdade. Então, os tímidos, eles têm medo do julgamento. Então, eles tentam não se expor a eventos, por exemplo, ir falar na frente de públicos, porque eles estão o tempo todo com medo de julgamento, de ser julgado. Por isso que né, a gente não se sente bem também em lugares que a gente não conhece e tal, porque a gente tá com medo ali de ser julgado, a gente tá com medo de falar alguma besteira. E os extrovertidos têm isso também, só que às vezes eles usam alguns outros mecanismos para esconder essa timidez, ou até mesmo, eu sou extrovertida em qualquer lugar, mas se eu tô com medo do julgamento, eu fico tímida. Entende? Então, isso pode existir também, pelo que eu tava lendo. Isso é muito complicado, porque a timidez ainda ela pode ser confundida com má educação, né? Também. E eu tava lendo, Dani, que os introvertidos, eles também podem cair numa cilada de tipo, eu sou introvertido, eu tô tímido aqui, eu tô com medo que me julguem, então eu acho que eu tenho que ser falante, eu acho que eu tenho que ser da galera. E aí, é típico caso, bem de filme, daquele tímido que daí
né, tá nervoso ali e fala uma besteira. Ou, tem um cara que você gosta, ele veio falar com você e aí você tá com vergonha, você tá tímida, com vergonha, e quando você vê, você falou uma besteira, sabe? Porque você quer vestir uma máscara de quem você não é. Isso é muito típico um introvertido tímido. Já aconteceu isso comigo. Várias vezes. Quando eu era mais nova, assim, que eu queria mostrar que eu, sabe, que não, eu não sou assim, eu sou cool, alguma coisa assim, sabe? E aí eu falava besteira. Nossa, o que já aconteceu comigo? Meu Deus, hoje eu sou outra pessoa, assim. Eu acho que já aconteceu com todo mundo em alguma situação, quando a gente quer se encaixar em algum grupo, tá nervoso, não sabe o que falar e, tipo, fala qualquer coisa. Mas acho que é interessante a gente refletir sobre, por exemplo, um exemplo muito claro da diferença entre um introvertido e um tímido é que o tímido, ele, ao sair de casa, ele não sai de casa porque ele tem medo do julgamento, ele tem medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, do que, aquelas pessoas assim e tal. E o introvertido, na verdade, ele não quer sair de casa porque ele prefere ficar lendo um livro, assistindo uma série, por exemplo. Então, acho que é uma boa régua pra gente medir se, porque eu acho que também você pode ter momentos em que você tá mais introvertido e tem momentos em que você tá mais tímido mesmo, dependendo do evento. Então, assim, eu não quero ir por quê? Porque, eu vou ter que me vestir de um tal e tal jeito, ou então eu vou ter que falar e eu tô com medo, né? Eu tô com medo do julgamento. Ou é porque eu tô... simplesmente não tô afim de socializar, eu tô afim de ficar aqui, fazendo as minhas coisinhas. É que eu acho que a timidez, ela tem muito a ver com a segurança, né, da pessoa. Sim. Já a introversão, não. Né? A pessoa pode ser introvertida e ter muita segurança, conseguir, às vezes, até falar em público, né? Com certeza. Diferente total da timidez. Porque é muito isso que a gente falou sobre a questão dos introvertidos, eles buscarem simplesmente reflexões e ideias no mundinho deles, né? Dentro das pesquisas dele ali e em grupos menores. E porque eles também saem muito esgotados de eventos sociais. Você tem isso de se esgotar? Tem. É o famoso... como é que chama? Gente, eu tô muito ruim da cabeça hoje. Bateria social? Não. Exatamente. É Minha isso? bateria social acabou. Nossa, tenho. E como? Dependendo do lugar, assim, eu já... Chega uma hora que eu pego e falo, tá, pra mim deu, tô indo embora. Eu já me peguei observando isso em mim. Eu assim. também. Então, eu sei. E você sabe o que já aconteceu comigo algumas vezes? Que é, por exemplo, assim, eu me exponho, eu sou extrovertida. Aqui mesmo, nos dias de gravação de podcast, que eu preciso ser extrovertida, eu preciso falar, eu preciso estar trocando, e é um dia inteiro, eu preciso de um outro quietinha no meu mundo, sem aparecer direito no Instagram, sem estar falando muito. Porque parece que eu doei tanto a minha energia que agora eu preciso me recarregar. E aí é que a gente entra, talvez, nos ambivertidos. Pois é, tu sabe que aqui eu acho que tá sendo uma terapia, amiga. Porque acho que eu tô me entendendo mais como ambivertida. Então, ambivertida, eles falam que é justamente essa capacidade de você transitar entre esses dois moods, assim. E de fato, Dani, 2/3 da população são ambivertidos. Então, nessa situação eu me sinto, né, introvertido, mais introspectivo, mas em outras situações eu me sinto super extrovertida. Por exemplo, comigo, pra mim, você é super extrovertida. Eu te vejo super simpática com as pessoas, mas eu também vejo que dependendo da situação você é super tímida, mais quietinha, mais introvertida. Eu fico mais quieta. Eu aprendi hoje em dia, assim, a ser um pouco mais quieta, a ouvir mais. Entendeu? Pra depois eu entrar no assunto, entende? Então, assim, claro, nem sempre eu consigo, mas na maioria das vezes eu tento ser assim também, e eu gosto de ser assim. Então, se eu tô num ambiente com muitas pessoas que eu não conheço, eu vou primeiro escutando. E isso é uma característica de introvertido. Eu vou primeiro escutando pra ver, sabe, como que eu vou me introduzir nesse assunto, o que eu vou falar, meio que observar, nem sempre eu consigo, né, como eu falo, mas assim, pra observar. Sobre o que a gente vai estar falando, enfim. E quando eu era mais nova, eu tinha a mania de contar minha vida. E isso me incomodava demais, eu sentia que isso me incomodava. Às vezes eu conhecia a pessoa que, conversando, falava minha vida inteira.
me abria, assim, e isso me deixava muito mal. Então, hoje eu penso 1 milhão de vezes. Hoje eu consigo já fazer isso meio que automático, assim, né? Mas depende também da situação, depende de quem eu tô. Se a pessoa já me deixa mais à vontade, eu já sou bem mais tranquila, mais alegre, né? Mas eu também consigo ter esse tipo de conversa. Tanto, por exemplo, num grupo de conversa mais... né? Mas não é rasa a palavra, né? Mas, assim, uma conversa mais tranquila, assim... E, ao mesmo tempo, eu consigo ter uma conversa mais profunda com pessoas. Então, eu consigo transitar, assim, bem tranquilamente, eu acho, nos ambientes, assim, né? Faz sentido. Eu também me identifico com isso. Eu acho que eu tenho bastante traços de extroversão, se a gente for parar pra pensar que, tipo, eu consigo aqui ter um podcast, conversar com várias pessoas, trazer vários assuntos. Eu também consigo... por exemplo, nunca tive problema de falar em público, fui oradora diversas vezes na minha vida, enfim, estive em posições em que eu precisava liderar e isso nunca de fato foi um problema para mim. E também nunca me senti, sabe? Então, tem essa questão da timidez, que não acho que é uma coisa que pega muito em mim. Tu não é tímida? Assim, eu tô me descobrindo aqui também, né? Não, eu tímida. Sinto que não. Tu acha que tu é mais tímida do que introvertida? Tímida. Meu Deus do céu, me botou pra falar em público. Medo do julgamento, no caso. Medo de julgamento. Eu lembro que um dos motivos, eu acho que eu nunca falei isso, amiga, mas eu acho que um dos motivos de eu ter largado a faculdade em 2015 era porque tava chegando perto do TCC, né? Uau! E lembra, eu ia apresentar. Eu ia fazer com a Jéssica. Então, isso daí era uma coisa que pesava demais pra mim. Demais. Então, depois que eu consegui apresentar o meu TCC em 2021, eu fui outra pessoa, assim. E eu vi que não era nada demais, assim. Sim, sabe? Não era nada demais. Era um medo de estar sendo julgada e de repente, falar alguma besteira, por mais que eu estivesse estudando o assunto. E isso acontece muito. Eu, às vezes, dependendo, se tem muita gente me perguntando pra onde fica a rua tal... Eu travo. Assim, uma coisa simples, entendeu? Então, eu tenho um pouco dessa parte da timidez aí. Tem, bastante. Pode ser. Porque eu não tenho... Claro, óbvio, acho que seria besteira minha falar que eu não ligo porque as pessoas pensam que... eu não tenho medo de julgamento. Claro que eu tenho, mas ele não me trava a ponto de eu ser tímida. Por exemplo, assim, eu costumo dizer que, assim, as pessoas perfeccionistas, elas também têm muito esse traço da timidez, porque ela tem muito medo do julgamento alheio. Eu não tenho muito isso. Eu faço, eu erro, inclusive em público aqui, e depois eu me sinto mal, entendeu? Porque aí eu mesma me julgo, as pessoas me julgam, mas eu não tenho esse medo de... e se me julgar? Não, eu faço, depois vão me julgar, porque, né, enfim, tá todo mundo julgando. Isso aí eu tô aprendendo agora, assim, com esse negócio de redes sociais. Eu tô aprendendo a ser um pouco menos tímida, né? A aprender a falar. E isso é uma parte que a rede social me ajudou, que é a questão dos reels, né? E dos stories, enfim, no Instagram, que eu tô aprendendo a conseguir me soltar um pouquinho mais, mesmo sabendo que tem um monte de gente me assistindo, né? Com certeza, porque assim, se você quer fazer alguma coisa, qualquer coisa na tua vida, tu vai ter que sair da tua zona de conforto, e quando tu sai da tua zona de conforto, tu já tá ali nu pra julgamentos. E eu tenho uma vontade muito grande de fazer palestra, amiga. De dar Sério? palestra. Nossa, eu super te vejo falando sobre viagens. Nossa, assim. eu acho, assim, eu ainda quero dar uma palestra, pelo menos uma vez na vida, assim, sabe? Então, eu vou ter que trabalhar bastante isso. Não, você já tá trabalhando. Eu acho que você estando consciente do que você quer, você precisa trabalhar tudo que você precisa fazer pra chegar lá. Olha só que interessante isso, né? Eu acho que na tua questão, talvez tenha isso da timidez e muito também do se respeitar a tua energia. Eu não tô afim de conversar com essas pessoas que não tem nada a ver comigo, ou esse lugar que não tem nada a ver comigo. Mas não necessariamente tem a ver com introversão, porque você poderia estar em outro lugar sendo super extrovertida, talvez. Mas, voltando pros ambivertidos, que é o que a gente acha que a gente tá tendo, eu quis fazer esse podcast, esse episódio, porque eu sempre me achei extrovertida. Como eu te falei, né? Sempre, falando, nunca tive nenhum problema, né? Sempre muito simpática, até eu casar com o Caio, que é uma pessoa extremamente extrovertida, apesar de ele também precisar dos momentos sozinho dele. Ele precisa muito, inclusive sozinho, tipo, sem
eu, assim, tipo, ele e a natureza, ele e o mar, ele, sabe? Ele também precisa disso. Mas ele é uma pessoa que ele não tem problema nenhum, assim, de, tipo, ele vai lá, ele abraça, a gente tem esse papo raso de... Ele, assim, o típico, eu falo, político, sabe? Que não tem problema nenhum com isso. E eu, às vezes, não quero nem dar oi pra uma pessoa, porque eu tô tão no meu cantinho, eu tô tão bem com as minhas próprias coisas, que eu não quero ter que, sabe? Às vezes dar um oi, às vezes ir lá, tudo bem e tal, ter aquela conversa rasa, sabe? Um exemplo é a minha amiga Débora me trouxe muito isso. Ela disse assim, por exemplo, quando você vai para um evento, você tá preparada que você vai ter que socializar. Sim. Né? Então, assim, sei lá, a gente tem um jantar na sexta-feira, eu sei que eu vou ter que socializar, eu tirei um tempo do meu dia para isso, tá tudo certo, me programei, eu consigo ir lá, ter esses papos mais rasos sobre a vida e tal, e me divertir com isso, e sem voltar drenada. Mas se eu tô ali no meio do meu dia e eu saio, por exemplo, para ir em algum lugar, ou até mesmo almoçar, e eu encontro várias pessoas, eu não tô preparada para socializar, eu não tô no meu modo social, eu tô no meu modo introspectivo, só que eu saí e acabei encontrando as pessoas, mas não necessariamente eu quero ter essas trocas. Sim. Eu tô no meu mundinho, eu não quero falar com ninguém, não por medo de julgamento nem nada, mas é porque eu tô cansada, assim, eu já tô com essa questão da dopamina bem e eu não tenho meio que essa energia. Sim. E eu percebi porque o Caio sempre tem. E eu falei, cara, eu acho que eu sou introvertida ou tímida, eu não sei o que acontece. Porque as redes sociais, agora voltando um pouco, quando a gente tá muito exposto à rede social, querendo ou não, a gente tá ali falando, a gente tá ali trocando. E aí, quando eu desligo, eu já tô de boa, eu não tô, né? Sim, sim. Mas com essa necessidade porque aí a gente ali, né, falando e não tem ninguém não tá ouvindo. Não tem um feedback ali. Mas é bem isso, assim. Eu ultimamente tenho ficado um pouquinho mais assim, que nem tu. E aí eu percebi, nossa, será que eu sou... né, introvertida. Às vezes eu paro pra pensar assim, o que tá acontecendo comigo? Eu também. Mas né? E assim, Dani, eu acho que tem também uma coisa que é a personalidade, além do introvertido, e a gente já vai explicar o que é, na prática, melhor o ambivertido, mas os traços de personalidade mesmo, como, por exemplo, eu vou usar o nosso signo, a gente tem o mesmo signo, nós somos cancerianas. Cancerianas, elas gostam de se sentir seguras na toquinha delas, dentro da casca delas, e elas só conseguem se abrir e ir pra fora mesmo, esse caranguejo, quando elas estão num lugar e com pessoas em que elas se sentem seguras. Uhum. Então, pra mim, isso é fato. Eu consigo ser assim quando, por exemplo, se eu tô num palco, eu sei o que eu vou falar, eu sei pra quem eu vou falar, então eu me sinto segura. Vou tremer, vou ficar nervosa, é claro, mas eu me preparei pra isso. Aqui no podcast, eu me preparei pra isso. Então tá tudo bem, né? Eu tô com pessoas que eu conheço. Agora, me coloca com um bando de gente que eu não conheço, que eu não sei nada. Eu vou entrar pra minha casca. Ou até nem isso. Por exemplo, tem momentos que eu tô muito introvertida. Até as minhas amigas, eu lembro que quando eu fui casar, elas queriam fazer uma surpresa pra mim, né? As madrinhas e tal. E elas ficavam, mas eu acho que a Bárbara tá no momento introvertido dela. Ela não quer socializar muito. Elas não sabiam nem como lidar. Como é que você tá agora, Bárbara? Porque eu tive momentos muito introvertidos nessa época. Muito de olhar pra dentro. Que é normal, acredito, né? Pra casamento, assim, né? Pré-casamento, e também eu tava com a questão do meu pai, eu tava fazendo muito retiro também, então são fases, assim, sabe? E por isso que eu acho que a gente se encaixa bastante nos ambivertidos, porque por exemplo, você tá trazendo essa questão da timidez, tá trazendo essa questão de você escolher muitos lugares e às vezes preferir ficar em casa, mas é isso, você se expõe, você tá ali nos Reels, tá? Nas viagens, você conhece várias pessoas e você viaja sozinha, né, Dani? Sim. Não tem como uma pessoa viajar sozinha e ser totalmente introvertido, porque você precisa de outras pessoas, você precisa socializar. Se comunicar, exatamente. Isso é uma coisa que eu tenho, assim, eu sou comunicativa. Isso eu sou. Consigo, né, tranquilamente fazer amizade. Eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer amizade. Então, de conversar com a pessoa do lado, se eu não conheço, entendeu? Uhum. Então, isso pra mim é muito tranquilo. Eu só preciso realmente ter aqueles momentos de ficar mais quietinha. Inclusive nas viagens, isso acontece comigo. Uhum. Né? Eu tô ali, tô conhecendo uma galera, mas vai ter um dia dessa viagem aí que com certeza eu vou querer ficar quieta, sozinha, fazer minhas coisas no silêncio. Você consegue falar o idioma dos introvertidos e dos extrovertidos, e você tem essas necessidades,
né? Eu Sim. também, eu sinto que eu sou assim. E aí, quando eu tava lendo sobre ambivertidos, e tem diversos testes, inclusive, na internet, online, de graça, pra você entender se você é introvertido, extrovertido ou ambivertido. E aí, eu fiz um teste pra saber e deu, acho que 11 pontos extrovertido e 9 pontos introvertido. E aí, deu que eu era ambivertido, porque era uma diferença muito pequena. Pra você saber se você é ambivertido, tem até alguns sinais aqui que eu anotei, que é você se sente confortável em ambientes sociais, mas também valoriza o seu tempo sozinho. Eu acho que isso pra mim é ouro, porque eu já disse às vezes pro Caio, por exemplo, ele me convidou pra ir lá num negócio de família dele, e eu falei, Caio, eu tô tava chovendo, eu falei, eu tô tão bem aqui lendo o meu livro ou fazendo meu curso e tal. Tudo bem se eu não for, porque eu não tava com a mínima vontade de ir, mas não porque eu não gosto das pessoas, não porque não ia ser legal, não porque eu tava porque eu tava tímida, porque imagina, era coisa de família e tal. Mas é que eu tava tão bem ali, e aí eu falei isso pra ele e ele, super me respeitou, o que é muito importante também, né? Porque eu acho que os introvertidos, eles também tem que lidar com esse tipo de preconceito, porque não é que eles não estão afim, ou porque eles não querem, ou porque eles não gostam da pessoa, ou porque eles são mal educados, como você falou, né? Eles simplesmente, cara, eu tô melhor aqui, não é que eu não gosto de você aqui. E eu acho que você se respeitar, você ter coragem de se respeitar, respeitar a sua energia do que você tá querendo, e as pessoas também respeitarem é muito importante. Porque a pior coisa que tem é a gente ir pra um lugar que a gente não tá afim, né? Que a gente não tá na vibe de... Exato. Isso daí, pra mim, assim, é uma das piores coisas. E socializar, né? Porque exige uma energia. Exatamente. Aí, o que acaba acontecendo? Dependendo do lugar, eu acabo indo, bebendo um pouquinho. Já era uma coisa que eu não tava afim de fazer. Aí, eu acabo bebendo um pouquinho. Aí pra socializar. Aí já acordo, sabe? Aí, o outro dia já não é a mesma coisa. Então, assim, hoje em dia, eu tô conseguindo me respeitar bastante, assim. A sabedoria da maturidade. Exatamente. Nossa, meu Deus, se eu tivesse isso quando eu era mais nova. Mas talvez você tivesse isso quando você era mais nova, você não ia... muitos... Sei lá, mas sei lá como é que você seria hoje. Talvez você seria o contrário. É que hoje em dia, assim, por exemplo, eu me considero muito mais introvertida do que antigamente. Mas, por exemplo, o Thiago é introvertido a vida inteira. 100%. Tu acha que ele é introvertido? Totalmente. O marido 100%, da Dani? 100%. A pessoa mais introvertida que eu conheço, eu acho. Então, assim, né? Talvez até eu tenha aprendido bastante por conta disso, entendeu? Com certeza. Eu acho que a gente acaba pegando de quem a gente mora, a gente pega traços, pega características e a gente se molda assim como a gente passa um pouquinho pra eles também, né? Por exemplo, uma coisa que eu lembro que o Thiago já me falou que não tem ruim comigo, entendeu? Por exemplo, a gente vai pros lugares, mesmo eu não conhecendo ninguém... Tu sabe falar aquela língua. Exatamente, eu tô de boas ali, vou conversar, tô sempre conhecendo gente nova, então, diferentemente dele. Ele não gosta de sair, de socializar. Não, se ele vai num lugar onde ele não conhece ninguém, se ninguém fala com ele, ele entra mudo e sai calado. Não é o meu caso, eu falo. Sim, então eu me sinto mal aí. Ele é um introvertido bem clássico mesmo. Ele não tem problema em não interagir. Não. Ele fica bem ali. E ele tem esse negócio da bateria social. Por exemplo, a gente vai estar aqui, ele vai estar conversando, de repente ele ficou quieto. Aí tu sabe? Aí eu já olho... Outra característica dos ambivertidos é que ser o centro das atenções é aceitável, mas não o tempo todo. Que isso me define muito. Tipo assim, eu não tenho problema de ser o centro das atenções, mas o tempo todo tô fora. É tipo assim, meu casamento. Cara, você é o centro das atenções. Eu sabia que eu ia ser, mas eu odiei. Sendo que assim, eu não tenho problema com isso. Mas é que era a festa inteira. E depois da festa, eu ainda era noiva nas fotos e que tava todo mundo comentando. E eu não gosto disso. Eu gosto de ser o centro das atenções por um momento e deu. Depois esqueçam de mim. Eu já não gosto. Tu não gosta de ser o centro das atenções? Nunca. Tem problemas com isso. Qual que é o seu problema, Dani? Fale que nós iremos tratar isso hoje. Não, quer ver uma coisa, por exemplo, um dos únicos momentos, assim, que eu fui centro das atenções foi minha festa de 15 anos. Ai, sim. Foi ótimo, eu amei, eu curti muito e tal. Mas, assim, eu acho que, na verdade, não é nem a questão do momento. Eu acho que é o antes. Eu me estresso muito, eu fico muito ansiosa, eu fico muito agoniada, angustiada. É timidez, então, não é introversão. De que todo mundo vai estar ali por minha causa.
Entendeu? Então, esse é um dos motivos que eu nunca Então quis seria casar mesmo, também. tipo assim, ó, por exemplo, teu aniversário de 15 anos, você tava sofrendo porque você tava com medo do julgamento alheio? Eu não sabia se eu ia cair, se eu ia, sabe? Ai, se eu caí. É verdade. No meu. Falou. Eu caí no meu. Ainda bem que eu não sou tímida, porque senão eu ia ficar pensando nisso antes, ia ser horrível. Mas olha só, essa é a diferença. Eu não sou tímida, eu fui lá. Eu era o centro das atenções no meu aniversário de 15 anos. Fui lá, entrei, caí no chão no meu aniversário de 15 anos. E aí eu me senti mal depois. E aí eu odiei ser o centro das atenções pro resto da festa. Então, eu não gosto disso. Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu não tenho muito essa coisa de comemorar meu aniversário. Sim. Por quê? Porque as pessoas vão estar ali por minha causa. Claro que depende, né, da situação, assim. Eu acho que hoje em dia o que eu gosto de comemorar com poucas pessoas, Sim. entendeu? Por Que exemplo, você se sente segura e tal. antigamente eu era aquela menina que tinha 1 milhão de grupos de amigas. Entendeu? Hoje, não. E tu acha que isso é uma característica mais de timidez? Essa questão de comemorar, de ser o Não centro sei. das atenções, Sabe ou mais que eu de não sei? introversão? Não sei mesmo, assim. Eu acho que timidez não é. Timidez não é. Mas eu sempre me sinto estranha depois que eu sou o centro das atenções. Ah, eu também. É estranho. Mas é que eu isso. acho que a gente. Que daí a gente entra, quando é centro das atenções, a gente entra em contato com muitas pessoas. Então a gente troca com muitas pessoas. E nem sempre são pessoas que são nossos amigos. Acho que é isso. Porque se é meus amigos, eu não tô nem aí de ser o centro das atenções, sabe? Que, vamos julgar e tal, beleza, mas não ligo. Mas essa é a diferença da gente estar entre amigos e pessoas que a gente talvez não seja tão próximo assim, né? Isso. Amigo não te julga. E a troca de energia, eu acho que ela é mais, sabe? Verdadeira, assim, Verdadeira. Porque assim, ó, amigo, ele pode ser até que ele julgue, tipo assim, olha o que ela fez. Olha também, a Bárbara não tá por isso, por causa, tipo, sabe aquela fofoquinha de amigo? Só que assim, ele vai estar ali pra ti sempre. Ele não tá é falando, maldade, não é na né? maldade, entendeu? Eu acho que isso tem muito a ver. Vamos lá. Outra coisa sobre os ambivertidos. Muito tempo sozinho te deixa entediado, mas muito tempo com pessoas o drena. Eu sou muito ambivertida, gente. Nossa, aí me descreveu todinho. É que a gente é canceriana de lua, entendeu? Depende de onde tá a lua e depende de como está a lua. Eu, muito tempo sozinha, fico muito entediada. Eu também. Mas aí eu saio na rua. Sim, exato. Mas eu lembro quando eu era pequena mesmo, assim, que, tipo, às vezes eu ia viajar com os meus pais e não tinha amiguinhos, eu ficava um porre, falava, não tem o que fazer e tal. Mas muito tempo com pessoas, eu preciso daí ficar. Eu tenho isso também. Nossa, agora eu fui pra Feira de São Paulo, foi maravilhoso, assim, foi incrível. Mas Teve quando eu muita voltei troca. pra casa, assim, eu precisei ficar um dia quietinha, assim, sabe? Sei, te entendo. Precisei ficar quietinha. Você consegue regular seus comportamentos dependendo da situação ou ambiente? Acho que sim, porque, por exemplo, quem não consegue é o Thiago. Ele não consegue regular. Ele, tipo, não. Né? Não quero falar. É. Sim. Não consigo? Acho que pra mim é fácil isso. Mais uma característica de ambivertido. Você é bom ouvinte e bom comunicador. Sim. Aquela... Sim, não, tô brincando. Mas eu acredito que sim. Eu também. E o podcast eu acho que assim, cada vez mais que você se expõe, que você se coloca em lugares de fala, você aprende muito a ouvir. O que é muito importante, você aprende muito. Eu tô aprendendo muito aqui no podcast. Eu aprendi isso com o Thiago. A ouvir ou a falar? A ouvir. Vai ficar mais quieta. Antes de falar alguma coisa, Sim. sabe? E você era muito comunicativa antes? Eu acredito que sim. Agora eu tô pensando, né? Vou perguntar pra minhas amigas. Não, mas eu era bem mais comunicativa. Eu acho que tudo acontece ao natural aí, com as experiências que a gente tem na vida, assim, né? Mas você é uma boa comunicadora, eu acho. Tipo, Obrigada. nunca falta assunto com você, Exatamente. né? É porque aí depende também as pessoas que a gente sente à vontade, né? Exato. São as pessoas que a gente se sente à vontade. Você trabalha bem sozinho e trabalha bem em grupo. Consegue? Consigo, Eu tranquilamente. Eu também. Sempre, assim, né? É que hoje eu trabalho mais sozinha, mais quieta, né? E às vezes eu sinto um pouco de falta de, por exemplo, daquela coisa de ter a sala cheia de gente, conversando, tomando um cafezinho, porque eu gostava, isso era uma coisa que me fazia bem também. Eu nunca tive problema em trabalho, eu acho. De trabalhar com pessoas, assim.
Eu também. Isso é bem ambivertidos, assim, né? Se eu quisesse ficar quietinha, eu ficava quieta. Botava meu fone de ouvido e pronto, sabe? Tanto é que o meu primeiro estágio, que foi no Palácio da Polícia, lá em Porto Alegre, eles falavam que foi a melhor época, assim, de lá. Que foram os melhores estagiários, que era eu, Júnior e o Gabriel. E nós três, a gente era muito comunicativo, não tinha isso. Então era sempre bom humor, sempre... Era muito legal. Isso é um momento da minha vida que eu gostei muito, assim, sabe? Legal. E aí hoje não, hoje eu já trabalho mais quieta, mais sozinha, então às vezes eu sinto falta de falar. Que é isso que a gente tava falando, que você se sente entediado sozinho, mas muitas pessoas drenam também. Então é você que consegue ficar bem nos dois. E eu também, eu sinto que eu sou igual. Você pode se perder em seus próprios pensamentos com a mesma facilidade com que você pode se perder em uma conversa. Sim. Então, você pode ficar na introspectiva e os teus pensamentos vão, quando você vê se perdeu. E numa conversa também, que você começa a falar tanto, que, meu Deus, onde é que eu tava? Consigo tranquilamente também. Gente, vão refletindo vocês aí também, pra saber se vocês são vocês são ambivertidos. Essas são características dos ambivertidos que eu quis trazer pra vocês, porque talvez seja a maior novidade e o menos claro, talvez, né? É que eu acho que tem uma coisa, não sei se tu na adolescência era extrovertida. Não, eu era menos. Menos? Eu era bem tranquila, assim. Eu era um pouquinho envergonhada, dependendo da situação. Mas eu era bem mais extrovertida e, enfim. E eu acho que isso ajudou muito pra hoje em dia eu me entender que tá tudo bem eu querer ficar sozinha, tá tudo bem eu querer, né, esses momentos só. Então, eu acho que ajudou bastante. Também é a mesma coisa que tu, porque a gente vai crescendo e a gente vai, enfim, tendo que se comunicar mais. Né? Mas eu acho que no meu caso é o contrário de ti. Porque, assim, você era extrovertida na adolescência e você encontrou esse equilíbrio agora. Eu acho que eu era mais tímida na adolescência e eu sou mais segura hoje em dia pra falar e pra me expressar. Por exemplo, eu tinha muita vergonha, muito medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar e tal. Então, eu deixava de fazer algumas coisas por isso. Deixava de falar, deixava de agir, porque eu tinha isso. Hoje, eu vejo que eu já não deixo de fazer, mesmo que eu tenha. Isso eu já sou mais segura no sentido, eu vou fazer e aí depois talvez eu me arrependo. Não me arrependo, acho que nunca me arrependi de nada que eu fiz, mas eu fico, ai meu Deus, que vergonha, meu Deus, as pessoas estão pensando isso e aquilo, mas depois passa e que bom que eu fiz, sabe? Não me arrependo, não chego a me arrepender, mas eu acho que na adolescência eu deixava de fazer, sabe? Não, eu já meti os pés pelas mãos. E aí eu acho que a gente vai crescendo e vai se equilibrando, assim, né? Isso é muito bom, né? É, muito bom, gente. Maturidade é tudo. Olha, os 30 só vieram para nos melhorar. Empatia é natural pra você, sabe? Uma pessoa empata de, tipo, entender o que sentir o que a pessoa tá sentindo, entender. Eu acredito que sim. Eu me sinto uma pessoa empática. Na hora de confiar em alguém, você pode ser cauteloso ou ir de primeira. Isso eu mudei bastante. Hoje eu sou bem cautelosa. Bem cautelosa. E isso foi, né, a vida que me ensinou. Hoje, por exemplo, eu prefiro muito mais ter poucas e boas amigas. Entendeu? Então, assim, eu tive muita dificuldade quando eu me mudei pra Balneário de fazer amizade. Mas isso foi por minha culpa. Mas dificuldade em que sentido? De confiar. Você tinha medo de confiar ou as amizades avacalhavam com você? Não. Depois que eu me mudei pra cá, eu não queria, sabe? Eu tava bem sozinha, tava tranquila. Então, eu demorei um pouquinho mais pra saber em quem confiar, sabe? Então, mas por quê? Você sofreu traumas do passado? Com amizade mesmo. Então, eu confiei demais e não deu certo. Então, hoje em dia, assim, enfim, né? Tem várias coisas aí que depois a gente fala por trás das... Vários babados e histórias pra contar. Você sabe que, cara, normalmente eu sempre sou muito cautelosa. Claro que quando a gente é mais nova, a gente é amigo de todo mundo, a gente, né, conversa com todo mundo. Eu tive poucos, tipo, dá pra contar nos dedos de uma mão, eu acho. As pessoas que me decepcionaram e que me feriram e que, tipo, me traíram, assim, em questão de amizade, até questão de relacionamento. Porque eu acho que eu sempre fui muito pé atrás. Eu não.
Eu acho que era porque justamente eu era mais tímida, eu era mais retraída, não era tão extrovertida de me jogar e tal, entendeu? Então isso também fez com que eu sempre tivesse isso. E hoje, eu também sou. Nossa, eu sou total pé atrás. Total. Tá demais, eu acho, assim, e às vezes não é tão bom. Eu acho que a gente tem que sentir, sabe, Dani? Porque a gente é bem intuitiva, bem intuitiva. E eu não me engano mais com a minha intuição. Eu fui, tipo, trabalhando ela e hoje eu sei quando é a intuição falando que eu tenho que fazer algo, tipo, sabe? Então, acho que isso ajuda. Porque, assim, não tem como... É o que eu falo, a gente confia até não poder... Porque, assim, né? É confiança, não adianta. A pessoa pode te decepcionar. Ninguém tá Mas é que livre, depende né? das decepções, né? Sim. Depende dos erros. Sim. Então, dependendo do erro, eu não quero nem dar chance. É verdade. Sabe? Então, assim, Verdade. hoje em dia eu consigo entender mais. Por exemplo, antigamente eu tinha minha mãe que falava, não gostei de tal pessoa, não gostei da amiga tal, não gostei... sim. Hoje eu consigo ver, sentir, assim, quem não é pra mim. Eu acho que quem que você quer dividir tua energia. Exatamente. Né? Que é aquilo que volta no começo. De certos lugares eu não me sinto à vontade de ir. Porque eu não me sinto à vontade de... eu não confio naquela pessoa pra falar, pra conversar, conversas mais profundas. E a gente gosta dessas conversas profundas. Mas a gente também não tem problema Não, rasa, por exemplo, né? assim, se chega alguma pessoa que eu sei que eu não quero confiar, né, a minha vida pra aquela pessoa, mas ela tá junto, assim, sabe tá lidar. tranquilo. Eu também. Isso não quer dizer que eu não possa ter Você uma é certa... falsa. Não, isso não significa que eu não possa ter uma relação com a Verdadeira. pessoa, entendeu? Não tem nada a ver, é só assim, aí as minhas intimidades vão estar comigo. Limites. Exatamente. Nossa, você falou uma coisa muito séria agora e muito real, assim. Eu acho que a gente pode se dar bem, a gente pode ter uma relação, mas talvez não tão profunda. Exatamente. Ou porque eu não confio, ou porque não deu match, ou porque, né, você não sentiu. É uma coisa bem eu não intuitiva sou isso. falsa. Quando eu não gosto mesmo da pessoa, Tu não consegue disfarçar. eu não consigo disfarçar. Nem A pessoa sente. Nem então, eu. assim, eu não tô sendo falsa. Quer ver, quando a pessoa me decepciona, quando ela me trai, ou quando ela faz alguma coisa, eu não consigo. Isso é muito canceriana vingativa. Não, pior que assim, é muito doido, porque falam que a gente é vingativa, mas a gente não precisa fazer nada. Não, a nossa vingança, ela é silenciosa. Exatamente. E ardida. E rápida, tá? Aham. E rápida. Ai, que horror. Olha o veneno. Cara, mas tipo... Realmente, é porque é muito essa questão. A gente abraça, quem é amigo de verdade eu vou pegar, vou levar no colo. Mas se você fizer alguma coisa pra mim, cara, esquece. É nunca mais e é nunca mais mesmo, porque canceriana vai lembrar disso até o túmulo, entendeu? E é muito engraçado, porque assim, depois de um tempo, né? De tu falar assim, até né, que a gente leva pro túmulo, eu tive uma pessoa, né? Uma amiga que, infelizmente, ela errou muito comigo. Eu fiquei muito decepcionada, não quis mais, né, nem tchum. Mas hoje em dia, pensando, eu lembro que eu gostava muito dela. Então hoje em dia eu lembro dela com carinho. Espero que ela esteja bem, espero que ela tenha aprendido com os erros, né, dela. Isso faz muito tempo. E acho que foi lá em 2009. 2009, eu acho. Eu lembro dela com carinho. Que bom, você Entende? curou isso. Exatamente. Eu lembro dela com carinho. E você tem vontade de voltar a ser amiga dela? Não. Eu gostava dela antes de tudo acontecer, entendeu? Depois não tem mais como, né? Não tem como. Cancerianas. Não tem como. Ai, Espero gente, que ela esteja muito bem e que ela seja feliz, só isso. E que ela tenha aprendido com o erro dela pra não fazer isso com mais ninguém. Sim. Eu já tive pessoas que eu me decepcionei. E eu cortei total relação, mas assim, um corte profundo, rápido e dolorido. E eu, tipo, fico, não precisava fazer isso, sabe? Tipo, totalmente, de repente uma conversa, sabe? Porque, enfim, não foi uma coisa tão séria. Mas naquela época era o que eu tinha, era mais imatura e eu fiz isso. E depois passou o tempo, eu evoluí. E eu fui falar com essa pessoa e falei que eu lembro dela com carinho, que eu já tinha trabalhado em mim o perdão e, né, tipo, meio que queria dizer... E eu lembro dela com carinho, eu desejo tudo de bom, mas eu não quero ela na minha vida. Mais, nunca. Brincadeira, mas é verdade. Desabafos. Hashtag desabafos.
Você consegue processar seus pensamentos internamente ou externamente com a ajuda de outras pessoas. Acredito que sim. Pra isso que tá a terapia, né? Mas internamente você também consegue Eu acho que sim, hoje em dia sim. processar? Eu acho. Aquelas... Eu acredito. Eu acho que sim, amiga. É tipo assim, aquela coisa, me dei conta disso. Nossa, fiquei pensando, e daí eu me dei conta de tal coisa. Tipo, você processou depois de um tempo. Consigo. Eu também consigo sozinha, muito. Tenho muitos insights. Tipo, sozinha, eu penso, né, cabeça pensante. E eu tenho muitos com as trocas também. Ah, Muitos. com certeza. Eu tenho com Com ambos. certeza. Por isso que é importante a gente não ser totalmente introvertida. É que são traços da personalidade, né? Tipo, o Thiago, ele é, né? E ele consegue, ele lida com isso muito bem, assim. É, porque é ele. Ele é assim, né? E eu acho que quem é ambivertido tentar ir só pra um lado é o problema. Então eu sou ambivertido, eu não sei que eu sou ambivertido, eu acho que eu sou extrovertido. E aí, quando você vê, você não tá lidando com essas coisas sozinho, você não tá tendo o seu tempo sozinho. E isso é importante, porque você tem também esse teu lado que precisa sozinho. Por isso que é importante a gente entender que a gente é ambivertido. Gente, eu fiquei tão feliz depois que eu descobri isso, assim, sabe? Que eu sou ambivertido. Então, eu vou ser essas duas coisas, fazer o quê? Né? Não, isso é muito bom, como tu falou, isso é uma parte do nosso autoconhecimento que tá sendo muito legal, até inclusive da gente conversar agora, porque eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar assim, sabe, sobre isso. Então é muito legal, é muito importante a gente se entender. E isso vem muito com a maturidade, né? Isso é muito doido. Meu Deus. E de estar aberto pra ver também, né? De se observar. Mas, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu tenho meus momentos introvertida, que eu quero ficar sozinha, mas aí, por exemplo, no domingo, eu mandei mensagem, amiga, vamos tomar um café amanhã, porque eu tava, sabe? Querendo exatamente. Querendo ter troca. essa troca, querendo conversar, querendo... Enfim, e é muito bom isso. E foi quando uma dá troca certo. muito importante. Muito importante, porque foi uma troca que me fez processar alguns pensamentos e virar chaves, assim, foi bem legal, foi bem importante pra mim. Então, é sozinha e é junto. Porque eu também tava no final de semana muito sozinha, lá nos meus pensamentos, nos meus cursos, tava pirando e tal. Aí depois eu vim, troquei e fechou. Então, somos ambivertidas, amiga. Eu ia falar ambiversa. Somos ambivertidas. Sim, eu fiquei muito nessa crise. Eu falei, gente, será que eu sou tímida? Será que eu sou introvertida? Porque eu vejo o Caio e ele é extremamente extrovertido. Ele extremamente não tem, né, tal. Não tem e eu ruim, achei né? que eu era extrovertida, mas comparada a ele... Nossa, eu quero muito ficar na minha toca, no meu, eu não quero conversar com as pessoas, às vezes eu não quero... E com o Caio não tem tempo ruim, ele tá sempre, sabe? Mas ele também, eu acho que ele é mais extrovertido do que introvertido. Mas assim, como qualquer outro extrovertido, ele também precisa dos seus momentos, né, de quietude. Mas eu sinto que eu sou mais, assim... Depois eu tenho que conversar com ele, né? Tô falando aqui dele. Que tem uma coisa também, né? O Caio, querendo ou não, o momento dele é no mar, né? Então, ele tem isso praticamente todo dia. Então, isso é um equilíbrio. Verdade. Né? Verdade. Agora, talvez se ele não tivesse esse momento do mar, porque é diferente de, por exemplo, tu ir num lugar onde treinar, enfim, com um monte de gente. É diferente estar trabalhar sozinho. com um monte de gente, né? Aquele momento, eu não sei quantas horas, mas que seja 1 hora por dia, ele tá sozinho, ele, a prancha e o mar. E ele já processa todas as coisas dele, de fato. Vou fazer esse teste aqui com ele, vou falar com ele, e aí ele me diz melhor. Uma boa. Dani, é isso. Eu acho que é muito importante a gente estar sempre se observando. Eu quis trazer muito esse tema, porque era um tema pessoal, daí eu troquei contigo. A gente conversou sobre isso. A gente, nossa, será que a gente é isso, aquilo? Por que é importante? Porque aí, quando a gente se entende, a gente não se força a ser algo que a gente não é. Exatamente. A vestir uma máscara e a gente fica mais em paz, né? Com nós mesmas. É bem isso. Eu achei muito legal esse assunto. Sim, acho que vai Bem reverberar. Vai reverberar ainda por um tempo depois que vocês ouvirem esse podcast. Se for necessário, ouçam novamente. E não esqueçam de mandar para aquelas pessoas que talvez possam se identificar com esse tema, com esse assunto. Ou, eu acho que você é ambivertido, acho que você é introvertido. Escuta esse podcast, manda para essa pessoa, que eu acho que vai ser muito legal. E também, sem falar, que nos ajuda bastante aqui, fazer com que essa nossa mensagem chegue para cada vez mais pessoas. Se você estiver ouvindo isso no YouTube, por favor,
deixa um like, se inscreve no canal, deixa seu comentário também pra gente saber. Quem tá ouvindo aqui no Spotify também tem um espaço onde você pode comentar, você pode ranquear. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Dani, obrigada por essa Obrigada a troca. você. E até a próxima. Tchau.